Vocês já ouviram falar sobre respeito humano? O que a igreja ensina sobre respeito humano? São João Bosco alertava muito seus alunos para que eles não tivessem respeito humano. E, num dos sonhos que ele teve, daqueles sonhos proféticos de São João Bosco, ele dizia que via vários meninos indo para o inferno ou até para o purgatório, em alguns casos, por causa do respeito humano. Afinal, o que é o respeito humano? Meus amigos, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Nós vamos tratar hoje do respeito humano. É muito importante esse tema, como vocês verão. Vocês estão vendo pela iluminação aqui que eu estou gravando mais ou menos tarde da noite. E quando eu gravo tarde, eu costumo confundir as coisas, falar coisas trocadas, etc. Enfim, é fruto da idade, mas eu sei que vocês vão perdoar. Vamos ver primeiro o que a igreja chama de respeito humano. A igreja chama de respeito humano o seguinte: é o pecado de ter vergonha de assumir a posição de cristão, sobretudo de católico, nos meios em que se vive. Assim, muitos escondem sua identidade católica, não rezam em público, não participam das procissões nas ruas e outras atividades, com receio de manifestarem os sinais exteriores da fé católica. Temem a zombaria e coisas semelhantes. Ou seja, é aquele sujeito que eu vejo muito isso, né, em viagens de avião. Né? O avião vai sair, está todo mundo morrendo de medo, né? E de repente, eu sempre tenho esse costume, quando eu estou no avião, eu faço o sinal da cruz, né? Para pedir a proteção dos santos anjos, etc., porque afinal de contas aquela coisa imensa ali pode cair. E eu vejo que tem gente que quer fazer também, mas ele tem medo de fazer o sinal da cruz. Então ele faz um negocinho assim, ou faz de conta que você coçou a cabeça. Vocês já devem ter visto isso. Restaurante também, muitas pessoas, quando a gente faz o sinal da cruz num restaurante, muita gente olha assim, escandalizada, como se a pessoa, pelo fato de fazer um sinal da cruz, estivesse cometendo quase um pecado, né? É uma barbaridade isso, mas acontece. E esse respeito humano, esse não querer mostrar-se católico ou querer ocultar a condição de católico, né, é visto aqui como um pecado. É um pecado que pode ter vários graus, pode ser venial, pode ser até mortal, dependendo do que ele envolve no respeito humano. Né? O Padre Pio não tinha respeito humano. Nós vamos ler aqui uma coisa espetacular a respeito do Padre Pio e o respeito humano. E vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. Padre Pio, por amar a Deus sem reservas, tinha uma característica própria dos santos que conservaram a pureza de corpo e alma durante toda a vida. Que característica era essa? Uma certa sinceridade que, aos nossos ouvidos delicados, pode até parecer rudeza. Mas nada disso era motivado por sentimentos vis. Padre Pio deseja única e exclusivamente a salvação das almas. E aqui vai contar 3 fatos de respeito humano que são até muito fortes. Não tem nada a ver com o sinalzinho da cruz que eu falei agora, não. Um dia, numa recepção especial, bem na primeira fila, encontrava-se um elegante senhor. Ele vestia um terno príncipe de Gales, aquele todo xadrezinho, etc. Né? É muito elegante, aliás, e uma chiquérrima gravata. Apenas o viu, Padre Pio se aproximou e lhe disse ao ouvido bem baixinho: Reverendo,
por que esse disfarce? Não se vergonhe de me visitar. Na próxima vez, venha com seu traje de padre, tá? Ou seja, era um sacerdote que tinha vestido uma roupa comum, porque ele ia visitar o Padre Pio, que alguns gostavam, outros criticavam, ele estava com problema no Santo Ofício, etc. Mas esse padre, então, se disfarçou, vestiu uma roupa elegante e foi lá. Mas o Padre Pio, que tinha o discernimento dos espíritos e que via e que lia as consciências, né? Ele percebeu que era padre, foi lá e falou baixinho: não se envergonhe de me visitar. Na próxima vez, venha com seu traje de padre, tá? A gente vê que isso aí existe ainda hoje, né? Às vezes tem sacerdotes que não gostam de mostrar que são sacerdotes, que andam na rua como se fossem uns quaisquer. Por que isso? Será por respeito humano? Se for por respeito humano, pode ser até grave, né? Porque se trata de um... Ele tem uma missão, ele tem uma vocação, ele tem que representar aquilo que ele é, né? Segundo caso, noutra ocasião, abordou um jovem bem à vontade, com calça e camiseta, e lhe disse: vá para casa e volte com o hábito de São Domingos. Embora meio embaraçado, o jovem teve o brio de confessar publicamente: de fato, eu sou padre dominicano. Olha que impressionante, não sei o que ele falaria do Frei Beto aí, porque o Frei Beto é padre dominicano, e eu nem consigo imaginar o Frei Beto vestido com lindo hábito dominicano. Não consigo nem imaginar, não sei se algum de vocês consegue imaginar, se já viram. Eu nunca vi, mas também me custa imaginar. Então, olha só, mesma coisa, respeito humano, o sujeito não queria aparecer como um padre dominicano. Ele foi de calça e camiseta, isso naqueles tempos, hein? Hoje em dia não sei como é que seria, mas vocês sabem. Terceiro caso. Outro caso foi com um senhor que segurava a fotografia do filho na mão e falou em voz alta ao Padre Pio que ia passando: padre, meu filho está nas últimas, reze por ele, é filho único. O Padre Pio respondeu para ele: filho único? Por que você não trouxe também a foto daquele que nasceu fora do casamento? Imagina, ele viu, não tinha jeito. E de fato, ele escondia uma situação, ele escondia o fato de ser pai de uma outra criança, né? Ele mentiu, né? Ou seja, ele tinha respeito humano de um pecado que ele havia cometido, e o Padre Pio desvendou. Mas quando eu estava olhando sobre isso, eu encontrei uma matéria espetacular que tem tudo a ver com a questão do respeito humano, que é o que eu já citei no início dessa gravação, que é a questão do sinal da cruz. E aí eu descobri uma coisa fantástica, que é como nasceu o sinal da cruz. Por que no catecismo a gente aprende o que é o sinal da cruz, é o sinal do cristão, etc., né? Mas por que é o sinal do cristão e quando isso começou? Eu acho que vocês vão gostar de saber, se é que já não conhecem. Eu não conhecia e para mim eu achei uma delícia o conhecimento desse fato. Os primeiros registros da prática do sinal da cruz estão no escrito De Coronas Militis de Tertuliano. Tertuliano é um dos pais da igreja, né? Ele foi um autor das primeiras fases do cristianismo, etc. Ele nasceu em Cartago, que na época pertencia a Roma, mas era da área da África, no continente africano. E ele também, eu fui ver aqui, ele também foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. E também foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia. Apologista é aquele que argumenta para defender a fé e que tem uma capacidade de argumentação fantástica, etc. E ele, então, além de ser um grande apologista, ele era um grande polemista contra a heresia. Ele discutia com os hereges em praça pública
em reuniões, era uma coisa impressionante, e derrubava todo mundo, né? Ele organizou e avançou a nova teologia da Igreja Antiga. Quer dizer, a teologia ainda, no comecinho da Igreja, não estava, eu creio que Tertuliano do ano 300, uma coisa assim, não estava bem estabelecida, bem organizada, bem estruturada, etc. E Tertuliano foi fundamental, por isso que ele é considerado um dos padres latinos. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre o sinal da cruz. Em cada caminhada, em cada entrada e saída, no vestir, no calçar, no banho, no estar à mesa, no acender as luzes, no deitar, no sentar, no lidar com qualquer ocupação, marquemos a testa com o sinal da cruz. Tertuliano apresenta algo que já era costume na Igreja, por volta do século III. Então eu falei certo, século III, portanto, é ano de 400, que é o século III. O sinal da cruz tomou uma característica marcadamente militante na batalha dos verdadeiros católicos contra os defensores da doutrina monofisista. Eram os hereges que diziam que em Nosso Senhor Jesus Cristo só havia uma natureza. Nosso Senhor Jesus Cristo era homem e Deus. Esses monofisistas diziam, não, ou ele é homem ou é Deus. Mas no caso eles diziam que era homem, ele só tinha uma natureza. Isso era uma heresia brutal. Os bons católicos, para testar a fé de que em Jesus existem duas naturezas, a divina e a humana, passaram a fazer o sinal da cruz com os dois dedos. Fazia o sinal da cruz com os dois dedos para dizer, eu não sou monofisista, tá certo? E não sou herege, e eu acredito nas duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo, na natureza divina e na natureza humana. Olha que bonito como as coisas foram nascendo, né? É no combate. Quase todas as coisas da Igreja nasceu do combate à heresia, do combate aos costumes, é impressionante. E ampliar o sinal para explicitar melhor a união de Nosso Senhor com as três pessoas da Santíssima Trindade. Eu imagino que aqui eles ampliaram o sinal nesse sentido, né? E não fazer só um sinal na testa. Bom, qual é a simbologia do sinal da cruz? O sinal da cruz passou a ser feito, então, da testa ao peito, do ombro esquerdo para o direito, com os dois dedos. Tá claro? Bom. Passados os anos, com a intenção de simbolizar a Santíssima Trindade, os cristãos traçavam o sinal da cruz com 3 dedos e 2 recolhidos, lembrando as duas naturezas de Cristo. A riqueza desse sinal fez com que se estendesse por toda a Idade Média, certo? Então, representando a Santíssima Trindade, né, Nosso Senhor com parte da Santíssima Trindade, evidente, fazendo parte da Santíssima Trindade, e lembrando, então, além disso, as duas naturezas do Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso foi até a Idade Média. O Papa Inocêncio III, que viveu de 1530, que foi Papa de 1534 a 1549, ou seja, quando o Brasil ainda não tinha nem sido fundada a cidade de São Paulo, né? Então, um pouquinho antes, né? Ele escreveu sobre o assunto e explicou como o sinal da cruz deveria ser feito pelos católicos. Então, aqui, texto do Papa. O sinal da cruz deve ser feito com 3 dedos, pois ele assinala a invocação da Trindade, a respeito da qual disse o profeta: quem pendurou com 3 dedos a massa da terra, quem segurou a terra com os 3 dedos, a Santíssima Trindade. Então ele também mandou fazer assim. Aqueles que estão pensando em passar a fazer assim, calma aí que eu não terminei de ler o texto ainda. E é assim
continua o Papa, que se desce do alto para baixo e da esquerda e da direita se passa para a esquerda, pois Cristo desceu do céu à terra e dos judeus passou para os gentios. Então vejam que aqui houve uma outra evolução do modo de fazer o sinal da cruz, quer dizer, com os 3 dedos, do alto a baixo e da direita para a esquerda. Tá claro? Então, Cristo veio do alto, do céu à terra e depois dos judeus para os gentios, porque no começo era só a igreja judaica, que só existia a religião judaica. Alguns sacerdotes, porém, fazem o sinal da cruz da esquerda para a direita, pois devemos passar da miséria para a glória, assim como Cristo, é o Papa ainda que está falando, hein? Pois devemos passar da miséria para a glória, assim como Cristo passou da morte para a vida e do inferno para o paraíso. Então, da morte para a vida e do inferno para o paraíso. Para que eles assinalem a si mesmos e os outros uma só direção. Em alguns ritos bizantinos, melquitas, orientais, ainda é feito, inclusive, o sinal da cruz com esses 3 dedos e no sentido contrário. Né? Não tem nada de errado, é uma tradição que prevaleceu lá. Bom, aí terminou o Papa. Atualmente, a legislação canônica relativa ao sinal da cruz está contida no Cerimonial dos Bispos, na nota de número 81 e no número 108, a cerimônia da Santa Missa, e diz, qual é o direito canônico? Ao benzer-se, volta para si a palma da mão direita com todos os dedos juntos e estendidos. Tá claro? Estendidos. Faz o sinal da cruz da fronte ao peito, do ombro esquerdo ao direito. Então, atenção turminha, o pessoal ainda dá um beijinho, não existe beijinho, hein? Então é assim. E para combater o respeito humano, faça o sinal da cruz grande. Por quê? Você tem vergonha de dizer que é católico? Não pode ter vergonha. Isso é o respeito humano. Claro, que o Padre Pio não tinha. O Padre Pio, ele era padre o tempo todo, vestia-se continuamente com a batina dele, como parece aqui nessa imagenzinha linda que eu tenho aqui, e, ao mesmo tempo, ele afirmava a doutrina católica em todo momento, todo momento. Eu tenho certeza que quando ele dava a bênção dele também era larga, porque fazia parte desse estado de espírito que ele tinha. A simbologia nesta forma de fazer o sinal da cruz está na representação das chagas de Cristo. Então veja bem, olha, os 5 dedos estendidos representam as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que são o sinal da cruz. Tá claro? Cristo, com a sua cruz, tira toda a condenação do homem. Por isso, da esquerda para a direita. Tá claro? Agora, olha o que é mais interessante. Perdão, tem outra coisa. Sobre a maneira que se deve finalizar o sinal da cruz, o correto é fazê-lo de mãos juntas ou postas quando se diz amém. Então seria em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Mãos postas. É a forma certa. Tá claro? Agora, olha que interessante. O sinal da cruz é um sacramental. Os sacramentais são certas práticas de piedade com alguma analogia com os sacramentos. Vem da palavra sacramento, embora não seja um sacramento, né? É um sacramental. Os sacramentais indicam a ação invisível de Deus e da sua graça em nossas almas e podem alcançar-nos o perdão das faltas veniais,
Então, puxa, que fenomenal, né? O perdão das faltas veniais e o aumento da graça santificante, de conversão e de salvação, dependendo das disposições de fé e piedade de quem os pratica. Então veja bem, depende das disposições de quem o pratica. Não é a turma que marca gol, né, se joga lá no gramado, faz o sinal da cruz, ou puxa a camiseta assim para cima, e Jesus, etc. Não. O sinal da cruz é isso aqui, ok? Exemplos e sacramentais, alguns exemplos. Alguma oração pública, o sinal da cruz, a água benta, o pão bento, o sal bento, a esmola, também é um sacramental quando se dá esmolas, né? Medalhas, por exemplo, a medalha do Padre Pio que nós estamos distribuindo a todos aqueles que são filhos protegidos do Padre Pio, né? E que já se inscreveram e fazem parte do nosso apostolado e que nos garante esse trabalho todo aqui, esses, ao receber a medalha, devem usá-la, porque é um sacramental, né? É muito importante a medalha do Santo Padre Pio. Nós fizemos até, na sexta-feira, fizemos um vídeo sobre um testemunho impressionante que aconteceu aqui no Brasil, de uso da medalha do Santo Padre Pio. Nesse testemunho, nós omitimos, evidentemente, os nomes verdadeiros, a localização, etc., porque não nos pareceu que fosse o caso, conversando com as pessoas envolvidas, não nos pareceu que fosse o caso de dar todos esses dados, né? Mas vocês viram ali o poder do Padre Pio com uma simples medalha, né? Um poder de conversão do Padre Pio com uma simples medalha. Por que muitas vezes não pegar alguém que está meio encostado, meio frio na fé, e não dar de presente uma medalha do Padre Pio? Né? Seria fantástico. Né? Por que não fazer isso? Por que não entregar para alguém que tenha se afastado da nossa religião e que não tenha ódio a coisa? Não vai dizer, isso aqui como é que se diz? Idolatria, não, etc. Os mesmos que dizem que a idolatria tem uma foto do Padre Pio, eles não jogam fora nenhuma nota de $100 porque tem a foto do George Washington, né? Mas, de todo caso, pode acontecer isso também. Com os sacramentais, não só expiamos ou reparamos a pena temporal devido às nossas faltas. Vocês vejam que tem algo a ver com as indulgências, né? Mas adquirimos méritos maiores e avivamos em nós a devoção e a piedade. Então, com esse simples gesto, né, nós avivamos em nós a piedade, quer dizer, avivamos em nós a conversão e as disposições, o aumento da graça santificante, o perdão das faltas veniais, da conversão e da salvação. Aqui. Mas não só expiamos a pena temporal devida às nossas faltas, mas adquirimos méritos maiores e avivamos em nós a devoção e a piedade que nos mantém, por intercessão de Nossa Senhora, mais unidos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Lindo, né? Eu acho que todos vocês vão gostar dessa explicação, que é uma explicação, além de bonita, né, cheia de simbolismo. Quando nós agora fizermos o sinal da cruz, nós já faremos de uma forma diferente. Nós sabemos o que ele representa, né, esse sinal da cruz. E vamos fazer o sinal da cruz todas as vezes que nós pudermos. Nós somos católicos. É claro que ninguém vai sair pela rua aí fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. Fala, mas esse tipo é louco, né? Mas na hora que a gente entra no restaurante, está no restaurante, vai tomar aquela alimentação que foi Deus que nos deu, faça o sinal da cruz. Na hora que você vai comer na sua casa, antes da refeição, faça o sinal da cruz.
Na hora que você está na rua e passa diante de uma igreja e sabe que lá dentro, no sacrário, está o Santíssimo Sacramento, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, faça o sinal da cruz. É um cumprimento que a gente faz a Ele, né? Um ato de devoção. Na hora do perigo, faça o sinal da cruz. Evidente. Na hora de uma alegria, faça o sinal da cruz. Na hora do medo, faça o sinal da cruz. O avião está subindo, faça o sinal da cruz. E o avião está descendo, façam o sinal da cruz também. Isso tudo é muito bom, não só para nós avivarmos a nossa fé, como está dito aqui, mas também para nós combatermos o respeito humano. Outro dia eu estava caminhando eu creio que pela Avenida Paulista, eu estava num carro e eu vejo uma senhora bem vestida, com uma bolsa, etc., levando o terço. Na outra mão, ela estava rezando o terço em plena calçada da Avenida Paulista. Imagina o bem que essa senhora estava fazendo para um monte de gente que gostaria de fazer a mesma coisa, mas que tem respeito humano, tem vergonha de fazer, tem vergonha de segurar o terço. Então está aí, meus amigos, alguns pequenos atos que nós podemos praticar para combater o respeito humano, que muitas vezes pode ser decisivo para o efeito da nossa salvação. Eu queria pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo, que desse seu like, e queria pedir principalmente que você que ainda não está inscrito no nosso canal, você se inscrevesse e acionasse o sininho, porque com isso você será incluído na missa da próxima quinta-feira, porque todas as quintas-feiras nós mandamos, semanalmente, nós mandamos rezar uma Santa Missa na intenção, nos pedidos e por aqueles que fazem parte do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Se você quer entrar em todas essas mais de 60 missas por ano, entre aqui nesse número que eu vou deixar aqui, 0800 006 1223. Entre nesse, telefone para esse número, é uma ligação grátis, e diga para as nossas voluntárias ou atendentes, e diga o seguinte: olha, eu quero fazer parte desse grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Como é que eu faço? Aqueles que não conseguirem telefonar, porque ainda a nossa centralzinha está pequena, mas está começando a aumentar. Logo, logo vou ter uma notícia boa para vocês nessa matéria. Vocês podem ir aqui no link, no primeiro link que está abaixo na descrição do vídeo. Atenção para quem tem celular, que é mais difícil olhar a descrição. É onde está escrito ali, ver mais. Clica lá no ver mais e você vai ver que o primeiro link é o link onde você pode se inscrever formalmente como filho protegido, num grupo Filho Protegido do Padre Pio. Tá claro? Meus amigos, vamos ficar todos agora com aquela Ave Maria de um por todos, todos por um, e com a bênção do Padre Pio. E até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Amen.